Olá, galera. Vamos estar aqui resolvendo algumas questões de colégio naval. E essa daí é a primeira questão. Questão do Colégio Naval 2019, questão 19 da prova amarela. Que diz a questão, ó. Observe a figura a seguir. Ela apresenta o triângulo equilátero ABC. Aqui está o triângulo equilátero. E o retângulo CDEF. CDEF. Sabe-se que a C e D estão na mesma reta, então a gente tem que o A, C e o D estão alinhados aqui embaixo. AC é igual a CF, então a medida AC é a mesma de CF. E CD é o dobro de DE, então CD é o dobro de DE. Então o retângulo ele tem uma dimensão que é o dobro da outra. E como uma dessas dimensões é a mesma medida do lado do triângulo equilátero, então podemos dizer que uma das dimensões aqui do retângulo é o dobro do lado do triângulo equilátero também. Pelo concentro, aí ó, ele continua, ó, concentro em C, o centro é aqui, e raio CD, então nós vamos ter um raio dessa medida aqui CD, traça-se um arco de circunferência. Então a gente vai ter um arco de circunferência passando aqui, ó. O arco de circunferência que intersecta é F. Então o arco vai vir aqui para cima. Ele vem para cima e intersecta aqui o EF. No ponto G. E aí, ó, eu já fiz essa figura aqui. Essa parte é bom a gente já ver a figura aqui, ó. Aqui o arco de circunferência que sai daqui e vem para cá. Esse arquinho aqui, ó. Intersecta EF no ponto G. Aqui está o ponto G. Aqui, o ponto G está aqui. O arco de circunferência está passando aqui. Tranquilo? Por F, aí por F, que é esse ponto aqui, traça-se a reta FH paralela a CG. Então nós temos que a reta FH, que é essa reta aqui, é uma reta que contém esse segmento FH, é paralela a CG. CG é exatamente uma reta que passa pelo vértice do retângulo, que é comum do triângulo, né? E passa pela interseção do arco aqui, ó. O arco com um dos lados do retângulo. Passa por essa interseção aqui, que é o ponto G que a gente já viu. Então, FH, do F aqui, ele traça uma reta FH paralela a CG. Então, é uma reta nessa direção aqui, tudo bem? Mas aí ele continua. De modo tal que D, G e H estejam sobre a mesma reta. Então, a gente tem que o D, o G e o H, eles devem estar na mesma reta. Então, o H ele deve parar aqui, entendem? Porque quando ele falou que FH é paralela a CG, ele não deu a localização exata do H, porque o H poderia estar para esse lado, poderia estar para esse outro lado aqui. Mas quando ele fala que D, G e H estão na mesma reta, então você traça a reta que passa por DG e o H vai estar aqui, que vai passar pela paralela aqui, compreenderam? Vai ser a interseção dessa paralela FH com a reta que passa por DG. A interseção vai ser esse ponto H. E assim você determina exatamente o lugar desse ponto H. Compreendem? E aí, continuando, ó, dado que a área do triângulo CDG, esse triângulo aqui, ó, é 36, o valor da soma das medidas das áreas dos triângulos CBF, que é esse de marrom aqui que eu coloquei, e FGH, esse aqui azulzinho. Então, esse aqui e esse daqui, que é a soma dessas áreas. Perfeito. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nessa figura aqui. Que a gente então, que a gente tem aqui então, pessoal? Vou chamar então o lado do triângulo aqui de X. Tranquilo? Então aqui, ó, aqui mede X e aqui mede X. Se aqui mede X, ele falou que esse cara é o dobro, então aqui mede 2x. Até aí tudo bem? Apenas marquei aqui as medidas. Só lembrando, ele falou que essa área desse triângulo aqui mede 36.
Ele quer a soma das áreas do triângulo marrom com esse azul, tá? Eu vou chamar esse azul aqui, vou chamar o marrom de S1, chamar o marrom de S1, e o azul eu vou chamar de S2. Ele quer a soma S1 mais S2, tranquilo? E essa área aqui mede 36. Mas o que a gente tem aqui? Se o lado do triângulo equilátero é x, esse lado aqui também é x. Então aqui, ó, vai ser x. Aqui a gente vai ter x. Tranquilo? De cara aqui a gente já tem um triângulo, obviamente um triângulo isósceles, né? Então esse ângulo aqui de baixo é igual a esse ângulo aqui. Tranquilo? Mas até agora a gente não deve usar isso. Vamos pensar no seguinte, que esse lado desse quadrado, desse retângulo, é x aqui também. E aí o que acontece, pessoal? Olha aqui, ó. Vou descer uma altura daqui, ó. Essa altura aqui é a altura do triângulo que ele deu a área pra gente. A altura do triângulo C, D e G. E a base dele é a base CD. Então aqui forma-se uma altura que forma 90 graus. E aí olha que legal. Eu tenho a área do triângulo, eu tenho a base, eu tenho a altura. A altura é a mesma medida do lado do retângulo. Então essa altura aqui mede x. Então nós vamos conseguir determinar o valor de x. Ó, nós temos então que 2x. Temos que 2x vezes x dividido por 2. Isso dá a área daquele triângulo ali que é 36. Logo, esse 2 cancela com esse aqui. E aí a gente tem que x quadrado é igual a 36. Logo, x mede 6. Então, x mede 6, né, pessoal? Então, a gente já pode até colocar 6 logo aqui, ó. Onde tem x, a gente bota 6. Onde tem 2x, a gente bota 12. Essa altura acho que vai ser necessário mais a gente utilizar ela. Então, nós temos o que agora? Ó? Nós temos que aqui mede 6. Aqui mede 12. Aqui mede 6. E aqui mede 6. Tranquilo? Claro, aqui também mede 6. E aí eu quero que vocês se atentem a uma coisa aqui agora. Vocês lembram que CD, CG, esse segmento CG aqui, é o raio do arco que saiu daqui e veio para cá? Lembra que nós criamos um arco de circunferência? Nós pegamos um arco de raio CD e esse raio foi girando aqui formando um arco até encontrar o lado EF, onde formou o ponto G aqui. O que acontece com isso? Esse lado que mede 12, ele foi transferido aqui para cima. Então, então nós temos o que ali, ó? Nós temos então que CG é o raio. CG é a mesma coisa que CD, é o raio. Então o raio desse arco é 12, quer dizer que isso aqui também mede 12, ó. E aí, pessoal, quando você acha esse 12, a questão praticamente ela começa a andar muito. Começa a ficar muito bom. Por quê? Nós temos aqui de novo que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Nós temos outro triângulo isósceles aqui, certo? Temos um ângulo aqui que eu não sei quanto é, mas ele é isósceles, porque aqui tem 12 e 12. Então nós temos que o triângulo CDG é isósceles. Mas olha o que aconteceu aqui também. Nós sabemos que aqui é 90 graus, não é isso? Sabemos que aqui em cima é 90 graus. Isso quer dizer o quê? Que o triângulo CFG, aqui ó, CFG, ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, nós já temos dois catetos dele aqui, ó, 12 e 6. E aí, pessoal, se atentem a uma parada que acontece muito no colégio naval. Nós temos a hipotenusa 12 e temos um cateto sendo metade. Esse triângulo certamente é o triângulo egípcio, que é o famoso triângulo que tem ângulos 30 e 60. E aí, o ângulo que é oposto ao lado que é metade, vale 30. Então, esse ângulo aqui de cima, ó, a gente já acha ele rápido. 30. E esse ângulo aqui de baixo, então, sobra quanto para ele? 60, né?
E achando esses ângulos já adianta muito a nossa questão, né? Porque aqui, se aqui é 60, aqui passa a ser 30. Tranquilo? Aqui fora, a gente sabe que nós temos um triângulo equilátero. Esse ângulo aqui, então, mede 60. Mas essa volta aqui, ó, é 90. Porque nós temos um retângulo aqui, então aqui é 90. Então, esse cara aqui vai ser 30. Esse cara é 30. Perceba que a gente já consegue achar a área aqui, né? A gente já consegue achar a área do triângulo CBF. Aquela fórmula de seno. 6 vezes 6 vezes o seno sobre 2. Então, essa área S1 já está encontrada. Vamos pensar agora na área S2. Área S2, se esse cara aqui é 6, é metade, o ângulo oposto a 30 é metade. E o ângulo oposto a 60 é metade raiz de 3. Então, aqui, ó, vai ser 6, essa medida vai ser 6 raiz de 3. Tranquilo, pessoal? Mais um detalhezinho bonitinho aqui, olha aqui, o que vai acontecer de novo, ó. Nós temos o seguinte, que FH é paralelo a CG. E a gente fez a construção dessa forma, CG paralelo a FH. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, porque esse ângulo aqui ele é feito por esse segmento e pelo lado do retângulo. Esse cara aqui é feito por um segmento que é paralelo ao de cima e também pelo lado do retângulo. Então aqui mede, ó, 30 também. Tranquilo? Esse lado mede 30. E aí eu vou afirmar para vocês o seguinte, que esse triângulo aqui é isósceles. Por que ele é isósceles? Ó, como é que a gente vai saber que ele é isósceles? Nós temos que FH é paralelo a CG, certo? FH é paralelo a CG. Bom, o que vai acontecer aqui? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, eu vou até, como esse triângulo aqui de baixo é isósceles, esse de área 36, eu vou falar que esse ângulo aqui, eu posso até falar a medida dele já, né? Porque se esse ângulo aqui é 30, ele é isósceles, sobra 150 para os outros dois. Então, esse ângulo aqui mede 75. E esse ângulo aqui de cima também vai medir 75. Aí o que acontece? Poderia achar aqui também, ó, e várias formas de achar isso aqui, mas enfim. Esse ângulo aqui, que eu marquei aqui em cima, esse ângulo aqui, ó. Opa. Esse ângulo aqui que eu marquei aqui em cima, vocês conseguem perceber que ele é feito por um lado do retângulo e por essa reta aqui. O 75, ele também é feito por esse lado do retângulo e pela mesma reta que passa lá em cima. Então, esse ângulo aqui é 75 também. Mesmo pensamento a gente vai ter aqui, ó, que esse 75 ele repete aqui em cima, porque esse 75 aqui de baixo, ele é feito por essa reta, só que essa reta CG a gente falou que é paralela a FH. Se são paralelas, então esse ângulo aqui também vai medir 75. Ou seja, o triângulo de cima ele também é isósceles. Então aqui, ó, aqui a gente tem que também vale 6 raiz de 3. Acabou, eu tenho um triângulo 30, ângulo 30, 6, 6. E o outro triângulo é 30 raiz de 3, raiz de 3. Basta a gente matar a questão agora. Ele quer que a gente some essas áreas. Então vamos determinar essas áreas aí. Quem vai ser a área S1? Primeira área S1. Bom, a área S1 vai ser o quê? 6 vezes 6 vezes o seno de 30 dividido para 2. Isso vai dar 36, seno de 30 é meio. No final vai ficar 36 vezes 1/4. Que esse meio multiplica esse 2 aqui de baixo. Então, logo, S1 é 9. Tranquilo? Achando agora S2. S2, ó. 30 graus e o lado é 6 raiz de 3. 30 graus e 6 raiz de 3. Então, nós temos aqui que é S2. 6 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3 vezes o seno de 30 sobre 2.
6 vezes 6, 36. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. E isso multiplica por meio, por 1/4, né? De novo. Porque seno de 30 é meio. E aí, ó, 36 com 4. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 9. Dando 9, 3 vezes 9. 3 vezes 9 ali, ó, 27. Logo, a soma S1 mais S2 é 9 mais 27, que dá 36. E essa é a resposta dessa questão. Essa daqui, então, é a alternativa D. A alternativa D aqui, ó. Tranquilo, galera? Presta atenção nesse triângulo aqui, tá? Que aparece bastante. Você tem um triângulo um triângulo retângulo que um dos catetos é metade da hipotenusa. Então você está diante de um triângulo que um dos ângulos ali é 30. Tudo bem? Vamos para a próxima questão aqui. Bom, Colégio Naval 2020, questão 8 da prova amarela. Vamos para essa questão aí. Observe a figura a seguir. Ela apresenta um quadrado ABCD com o lado medindo 2. Então aqui, ó, o quadrado ABCD e o lado mede 2. Sabe-se que G é o centro desse quadrado. Então G aqui, ó, é o centro do quadrado, tranquilo? Quer dizer que esse G aqui, ele divide a diagonal do quadrado em duas partes iguais. Também tem isso. Certo? E que CE mede 1. Então CE mede 1. Eu transportei esse quadrado aqui para baixo, a gente vai... Depois eu boto os dados ali nele. Mas CE mede 1 e o prolongamento do lado BC... CE mede 1... Assim, ó. CE mede 1 é o prolongamento do lado BC. Então, temos BC. CE é o prolongamento dele, que mede 1. Tá? Então, aqui, ó, mede 1. E aqui mede 2. Mais o que? Se S1 é a área do triângulo FHC é esse triângulo aqui. FHC e S2 é a área do triângulo FHG já é esse cara aqui, ó. FHG. É correto afirmar que a razão entre S1 e S2 vale quanto? Legal, vamos lá para essa questão aí. Vamos aqui para baixo para a figura conseguir trabalhar melhor. Tá aí. Então nós temos que o lado dele mede 2. Então aqui mede 2. E aqui ele falou que é o prolongamento que mede 1. Tranquilo? Então aqui mede 1. Ele quer saber a razão entre as áreas S1 e S2. Aqui é S1. Aqui é S1. E aqui é S2. Tranquilo? É isso mesmo. FHG. S2 é a área do triângulo FHG. Isso mesmo. Vamos lá. Bom, pessoal, então a gente quer achar essas áreas aqui, certo? A S1 e a área S2. O que a gente vai fazer aí é o seguinte. Primeiramente, a gente vai vou tentar achar essas medidas desses lados aí. Tranquilo? Vamos tentar achar essas medidas aí. Então, eu tenho que aqui é 1, aqui é 2. Eu consigo achar essa medida aqui, ó.
A medida FC eu consigo achar. Por que eu consigo achar FC? Consegue enxergar aqui que nós temos o triângulo A, retângulo, né? O triângulo ABE. O triângulo ABE, temos que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo ABE, é semelhante ao triângulo FEC. Porque eles têm um ângulo de 90 graus, que eles são retângulos, e esse ângulo aqui é comum dos dois. Caso ângulo, tranquilo? São semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui para ficar melhor. Tá, então nós temos que o triângulo ABE é semelhante ao triângulo ABE, é semelhante ao triângulo FCE. E aí a gente pode fazer as razões de semelhança, né? A gente pode colocar aqui que, lembrando aqui que o AB mede 2, o lado aqui mede 2. Então nós podemos colocar que FC sobre AB é igual esses catetos aqui, ó. O cateto do pequeno é C, ou CE. É CE sobre BE. E aí a gente consegue determinar FC. Quem é FC? Ó, nós temos que então que FC sobre 2 é igual CE, que é 1, sobre 2 mais 1, que é 3. E aí nós temos então o que aqui? Ó? Nós temos que FC vale 2 terços. Tranquilo? Então FC aqui, ó, essa medida aqui vale 2 terços. Tranquilo, galera? Então eu já achei um dos lados aqui, né? Um dos ladozinhos aqui desse triângulo. Vamos lá, mas o que eu consigo achar aqui? Lembrando, né? Se a gente tem o lado do quadrado, a gente consegue achar a diagonal dele. Então a gente tem que AC mede quanto? Lado raiz de 2. Se o lado mede 2, então AC mede 2 raiz de 2. Tranquilo? Então AC, que é essa diagonal aqui, ó, mede 2 raiz de 2. O que eu posso fazer mais aqui? Então achei FC. AC, que é 2 raiz de 2. Olha o que eu posso fazer aqui, ó. A diagonal é 2 raiz de 2. Olha o que eu posso fazer aqui. Bom, eu tenho que os triângulos aqui são semelhantes também. O triângulo ABH é semelhante ao triângulo FHC. Por quê? Esse lado é paralelo àquele lá, porque estamos dentro do quadrado aqui. Então quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse. E esse ângulo aqui é igual àquele lá. Tá? Esse aqui é igual a esse. Esse aqui é igual àquele ali. E esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Ou seja, caso ângulo. Esses dois triângulos aí, eles são semelhantes. E aí a gente pode aplicar as razões de semelhança. Mas vamos ver o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho FC e eu tenho 2. Já dá para aplicar a razão entre isso aí. E aí depois eu venho para cá, ó. Eu coloco esse lado sobre esse lado aqui. Eu não tenho cada pedaço desse, mas eu tenho a soma. Eu vou conseguir trabalhar legal com isso aí. Olha só. Perceberam que eu não tenho os pedaços AH e nem o pedaço CH. Eu não tenho esses pedaços. Mas eu tenho a soma AH mais CH. AH mais CH é a diagonal do quadrado. Eu tenho isso. Se eu tenho a soma, eu vou conseguir achar cada pedacinho. Vou mostrar para vocês como. Vamos lá. Então, aplicando aí a semelhança, o que a gente tem? Ó? Então, eu tenho AH. Então, vamos colocar aqui, triângulo AB
H é semelhante ao triângulo ABH, é semelhante ao triângulo CFH. CFH. Por essa semelhança, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer que AH sobre AH é o oposto desse ângulo com um tracinho. Quem é o oposto ao ângulo de um tracinho lá? É CH. Então, vou colocar aqui. Vou colocar HC. HC. É igual o quê? Agora eu vou pegar a base do grandão. E vou pegar o lado que eu acabei de achar do pequeno. Eu achei 2/3. Vou pegar a medida 2/3 ali. Tranquilo? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem... Só lembrando então, esse AC aqui, ó, que é a diagonal, é a mesma coisa que AH mais HC. AH mais HC dá o tamanho da diagonal toda. Vamos lá, então nós temos que AH sobre HC é igual. Repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 3. Tranquilo? Repetir o 2 e multiplica por 3 sobre 2, corta o 2, fica o 3. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver quem eu quero achar ali. H. Se eu achasse H, HC talvez seja melhor. Vou achar HC. Achar H num... Se eu acho achar H não é tão importante não. Vamos achar HC. Como eu vou achar HC aqui? Olha só. Aplicando aquelas regrinhas de proporção, vocês lembram? De baixo mais o de cima. Aliás, o de cima mais o de baixo. AH mais HC. E aí eu vou repetir o de baixo. Repete o HC. Lembra aquelas regrinhas de proporção que a gente pode fazer isso? Aqui embaixo do 3 não tem nada, então posso colocar o 1. Aí então vai ficar... Do outro lado eu faço a mesma coisa, ó. De cima mais o de baixo sobre o de baixo. Tranquilo? Só que AH mais HC é a diagonal, é 2 raiz de 2. Então nós temos aqui, ó. Temos então que 2 raiz de 2 sobre HC é igual a 4. 4 sobre 1 que é 4. Logo a gente tem que HC é o quê? HC vai ser 2 raiz de 2 sobre 4. Simplificando aqui, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Tranquilo, galera? Então, raiz de 2 sobre 2. Olha que legal o que aconteceu aqui. A gente já consegue enxergar uma coisa bem legal aqui. Enxergar o quê? Ó? Toda a diagonal mede o quê? Toda a diagonal mede 2 raiz de 2. Metade da diagonal mede o quê? Mede raiz de 2. Então, daqui para cá, ó, a gente sabe que é metade da diagonal, que é raiz de 2, porque tudo é 2 raiz de 2. Metade de raiz de 2 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, o HC, aliás, metade da metade, né? Porque a gente tem metade da diagonal e a metade dessa metade dá o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que HC é raiz de 2 sobre 2. Só que a metade da diagonal é a raiz de 2, então esse pedaço aqui obrigatoriamente também é a raiz de 2 sobre 2. Claro que vocês poderiam achar a metade da diagonal. Aí achei a metade da diagonal, que é essa medida toda aqui. Aí vocês subtraem o HC. Se vocês subtraírem o HC, certamente vai dar raiz de 2 sobre 2 também. Não é? A metade não é a raiz de 2? Pega a raiz de 2 e tira o que a gente acabou de achar. Tira o HC. Eu vou achar o GH, que é esse outro pedacinho aqui. Ó. Vou achar o GH. Aí multiplica 2 vezes isso, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Fica a raiz de 2 sobre 2. Então esses pedaços, galera, eles são iguais. Viu? E aí acabou a questão. Quer dizer o quê? Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui.
Só que se vocês analisarem, esses pedacinhos aqui são as bases dos nossos triângulos que a gente quer achar a área. E aí o que acontece? Vocês concordam que esses dois triângulos, eles têm uma mesma altura que pode cair desse lado aqui, uma altura que cai daqui e vem para cá perpendicularmente? Essa altura aqui, ó. Vocês concordam que esses dois triângulos têm a mesma altura? Essa altura aqui é a altura de ambos? Essa altura aí que eu achei aí, ela é a altura dos dois triângulos. Eles têm a mesma altura. E essa base que eu acabei de achar aqui, as bases deles também são iguais. Se dois triângulos têm bases iguais e alturas iguais, a gente conclui que a área deles é o quê? Isso mesmo, a área deles são iguais. Então a gente conclui o quê? Que S1 é igual a S2. Logo, S1 dividido para S2 claramente vai dar 1. Tranquilo? E aí acabou essa questão. A razão entre as áreas é 1. A gente não precisa nem calcular as áreas. Porque para calcular a área a gente ia ter que achar talvez achar essa altura. Ia dar um trabalho do caramba. Essa questão é assim que era para ela ser feita, ó. Letra D. Letra D aqui. Tranquilo, pessoal? A próxima questão aí. As questões brabas aí do Colégio Naval. Vamos para a última questão. Vamos lá. Bom, questão do Colégio Naval 2020, da prova amarela. O que a gente tem aqui? Ó. Na figura, a parábola é a representação gráfica no plano cartesiano da função y. Então, nós temos aqui, ó. Temos a lei dessa função, a equação dessa parábola aqui. Tranquilo? Sabe-se sobre o losango ABCD que as diagonais AC e BD, AC e BD. AC e BD com AC paralelo ao eixo de X, então a diagonal AC é paralela ao eixo de X e a diagonal BD é paralela ao eixo de Y. E o produto das abscissas dos vértices A e C é igual a 40. Então nós temos aqui o produto das abscissas de A e C é 40. Vamos fazer uma coisinha aqui. Então as abscissas é o valor de x. Só relembrando para vocês aí, ó, que a abscissa a abscissa de um ponto no plano cartesiano é o valor de x. Vou chamar então aqui de x1. E a abscissa de C, vou chamar aqui de x2. Tranquilo? E só mais uma observaçãozinha. A e C, AC, né, paralelo ao eixo X, isso quer dizer que o Y deles tem o mesmo valor aqui, ó, do A e do C. O Y do C tem o mesmo valor aqui. Vou chamar de... sei lá, vou chamar de Y0. Tem o mesmo valor Y aqui, tranquilo? Vou chamar de Y'. Chamar de Y'. Tranquilo, pessoal? Eles têm o mesmo valor de Y. Vamos continuar aqui. O produto dessas abscissas, então x1 vezes x2, ele está falando para a gente que dá 40. Ó. x1 vezes x2 dá 40. E que o vértice B é o ponto de ordenada máxima da função. Então, B aqui, ó, B é o valor máximo dessa função. É o y do vértice, né? Se esse cara é o y do vértice, então na reta dele aqui, ó, se eu descer aqui, esse ponto aqui no x é o x do vértice, tá? Então aqui, acima do ponto D aqui um pouquinho, esse cara aqui é o x vértice. É correto afirmar que a área do losango, então ele quer a área do losango. Se a gente quer a área de losango, o que a gente tem que fazer? Achar as medidas dessas diagonais. Tranquilo? A gente tem que achar essas medidas dessas diagonais aqui.
que a gente acabou de ver aqui? Vamos lá, nós acabamos de ver que o ponto A e o ponto C, o A está aqui e o C está aqui. Eles possuem o mesmo Y, concordam? Eles possuem o mesmo Y, galera, que eu chamei de Y'. Então, nós temos ali, ó, que o A é x1, y' e o B é x2 e também y'. Eles possuem o mesmo y. Tranquilo? Possui o mesmo y. E a questão também deu o seguinte, que o produto x1 vezes x2 dá 40. x1 vezes x2. Falou ali que dá 40. Tranquilo? Então, x1 vezes x2 aí dá 40. E o x1 e o x2 tem o mesmo y. Se tem o mesmo y, o que eu posso fazer? Se eu jogar o x1 nessa equação aqui, na função que ele deu, vai ter que dar o y'. E se eu jogar o x2, também vai ter que dar o y'. Então, esses valores são iguais. Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó. Y' é igual ao quê? Quando eu jogar o x1, vai ficar então menos x1 ao quadrado mais 14x1 menos 33. Isso é igual ao quê? Se eu jogar o x2, tem que dar a mesma coisa. Então, menos x2 ao quadrado mais 14x2 menos 33. Tranquilo? Acabei gerando uma equação aqui. Esses dois caras dão y'. E aí, ó, corta esse cara com esse cara. E o que a gente fica aqui? Deixa eu ver. Vou levar esses dois caras para o lado de lá. Se eu levar esses caras para o lado de lá, eu tenho o quê? Que x1 ao quadrado fica positivo, então eu vou ficar com x1 ao quadrado. O x2 já está do lado de lá. Vou deixar ele lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. x2 já está do lado de lá. Vou deixar ele lá. Vou trazer o 14 logo. Vai ficar então menos 14. Isso, 14 vem negativo. Vai ficar menos 14. x1. Passei o x1 ao quadrado e o 14x1 para lá. E aí quem já está lá, eu só repito. Vai ficar x2 ao quadrado, menos x2 ao quadrado, mais 14x2. Isso aqui é igual a zero. Tranquilo? O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu tenho x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Eu sei que diferença de quadrados vira o quê? Produto da diferença, não é isso? Então, eu vou ficar com x1 mais x2 vezes x1 menos x2. Tranquilo? A diferença de quadrado de x1 com x2. Tranquilo? A parte do 14, ó. O que eu vou fazer aqui agora nessa parte do 14? Eu vou isolar o menos 14. Isolo o menos 14 aqui. Vou ficar com o quê? Menos 14 para dar menos 14x1, tem que multiplicar por x1. Menos 14 para dar... Aí aqui já tem que ser menos x2, né? Para que dê mais 14x2, tem que ser menos x2. Isso aqui é igual a zero. E aí o que acontece aqui? Eu tenho x1 menos x2 aqui e x1 menos x2 aqui. Posso isolar x1 menos x2. Isolando x1 menos x2, isso multiplica o quê? Para dar o primeiro, tem que multiplicar por x1 mais x2. Para dar o segundo, tem que multiplicar por menos 14. Isso daqui é igual a zero. Tranquilo? Temos que um produto dá zero. Se um produto dá zero, em matemática, significa o quê? Que ou o primeiro é zero,
x1 menos x2 tem que ser 0, ou x1 mais x2 menos 14 tem que ser 0. Uma das duas coisas devem ser satisfeitas, tranquilo, pessoal? A primeira ela não é válida. Por que a primeira não é válida? A gente sabe que o x1 é diferente do x2. Por quê? Aqui, ó, nessa primeira aqui, se eu passar o x2 para lá, eu tenho que x1 é igual a x2. Só que isso não é válido. Por que não é válido? Porque x1 não é igual a x2. Nós temos que o x1 está no ponto A e o x2 está no ponto D, se eu não me engano, né? No gráfico lá, eles estão em posições diferentes. Então, o x1 e x2 não podem ser iguais. Então, nos sobra essa alternativa aqui. Nós temos, então, que x1 mais x2 tem que dar 14. Tranquilo, galera? Mas, relembrando para vocês o seguinte, que a questão nos deu que x1 vezes x2, que está anotado ali em cima, é 40. A questão nos deu isso. Então, a gente, dessa soma e desse produto, a gente consegue tirar alguma coisa daqui. O que a gente consegue tirar? Quais são os números que é a soma dá 14 e o produto dá 40? Números inteiros. Tem algum número inteiro? Tem números inteiros que satisfazem essas duas equações? Vamos pensar. A gente tem que o 40 pode ser o produto de quê? 5 com 8, né? 5 vezes 8, 40. Só que a soma disso dá o quê? Dá 13. Não pode ser. 10 vezes 4. 10 vezes 4. A soma dá 14 e o produto dá 40. Então, nós temos que um cara aí é o 4, um cara é o 4 e o outro é o 10. Como o x1 é menor, nós vimos lá no gráfico o quê? Que o x1 é menor do que x2. Tá vendo? Eles são diferentes e o x1 é menor. Então, vamos falar aqui que o x1 é 4 e o x2 vale 10. Tranquilo? Então, aqui vamos voltar lá. x1 é 4 e x2 é 10. Só anotando aqui. Então, ponto A. Então, x1 vale 4 e temos o y'. É o ponto B. E o ponto B, o x2 aqui vale 10. E dá o mesmo y. Tranquilo? Então, nós achamos ali 4 e 10. Então, nós temos aqui, ó, que aqui dá 4 e aqui é 10. É A e C, né? É A e C e aqui eu estou botando B. É A e C aqui, ó. Aqui não é B. Aqui é C e aqui é C. Tranquilo, galera? Então a gente já achou o que aqui? A gente já achou a diagonal menor. A diagonal menor é o quê? 10 menos 4. A subtração aqui, ó. Essa subtração é o tamanho da diagonal menor. Então aqui, ó. 10 menos 4, 6. Já temos a menor. Resta a gente achar agora a diagonal maior, né? Falta a gente achar a diagonal maior. O que a gente faz aqui? É o seguinte. Ele deu que o ponto máximo, tá. O que a gente vai fazer? A gente sabe que o x-vértice é quem? Quem é x-vértice? X-vértice está no meio, tá no meio desses pontos aqui, ó, entre o 4 e o 10, o x-vértice está no meio certinho. Porque nós temos aqui, ó, dois pontos simétricos dessa parábola. Dois pontos que dão o mesmo y, na parábola, esses dois pontos, eles são simétricos aqui em relação ao eixo da parábola. Então, o que significa que o x desses pontos aqui, o x daqui e o x daqui, eles são simétricos em relação a esse ponto aqui do meio. Esse ponto aqui do meio é o x do vértice, né? Então, x-vértice nada mais é que é a média desses dois números aí. 10, 4 mais 10,
sobre 2. Isso aqui vai dar 7. Então, o ponto aqui do meio, ó, o x-vértice é o 7. Tranquilo? Se o x-vértice é 7, se eu jogar na minha equação x do vértice, eu vou obter o que aqui? Se eu jogar na minha equação x-vértice, eu vou obter o y do vértice. Então, vamos fazer isso lá. Se eu jogar o x-vértice, que é 7, eu obtenho o y do vértice. Tá, então vou apagar essa parte aqui, que já não interessa tanto. E aí, se eu jogar o x-vértice, a gente vai obter o y do vértice. O y do vértice é aquele ponto lá em cima, né? Vamos lá. Então, nós vamos fazer x igual a 7, que a gente quer o x-vértice. Só relembrar aqui a equação. Então, nós temos o que aqui? Ó? Joga o x7, a gente vai ter y do vértice igual a menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, menos 33. Isso aqui dá o quê? Y do vértice é menos 49, mais 7 vezes 14, 7 vezes 4, 28. Coloco 8. Isso aqui vai dar 98. Menos 33. Aí isso aqui vai dar o quê? Vai dar então 98. Fazer aqui rapidinho. 98 menos 33 menos 49. Isso aqui vai dar 16. Então, o nosso y do vértice é o 16. Então, nós temos que aqui, ó, (16). Tranquilo? Essa distância aqui, ó, é 16 essa distância. E aí, veja o que eu vou fazer. Eu vou achar o y', porque se eu achar o y', se eu fizer 16 menos o y', eu consigo achar essa distância aqui. E essa distância aqui é metade da diagonal maior. E aí, só dobrar ela que eu tenho a diagonal maior, entendeu? Então, tem que achar esse y' aqui. Para achar o y' é muito fácil. Eu posso jogar na minha equação o 4, que eu vou obter o y'. Lembra que eu jogar o 4 ou 10, a gente obtém aqui o y'. Eu escolho quem eu quero jogar aqui, o 4 ou 10, que já dá bom. Vamos fazer isso então, vamos jogar. Deixa eu ver se tem outra forma aqui. Acho que essa é a forma mais tranquila. Forma mais tranquila aí. Se eu jogar no gráfico aí o 4, eu vou obter o ponto A. Vamos jogar o 4 mesmo, que é o número menor. Tá, então jogando o 4, o que a gente vai ter? Agora a gente vai jogar x igual a 4. Jogando 4, a gente tem o que? Y', que é o que a gente vai achar, é menos 4 quadrado, mais 14 vezes 4, menos 33. Isso aqui dá menos 16, mais 4 vezes 14. 4 vezes 14, 56, menos 33. E aí essa conta dá o quê? Ó? Dá 56 menos 33 menos 16. Vai dar 7. Logo, o y' é 7. Então, aqui, ó, esse cara aqui é 7. Se esse cara é 7, 16 menos 7 dá quanto? 16 menos 7 dá 9.
Então, essa distância aqui é 9. A distância daqui até aqui é 9. E isso é metade da diagonal maior. Logo, a diagonal maior mede quanto? O dobro disso daí. A diagonal maior mede 18. E a diagonal menor a gente viu que mede 6. E aí, calculando a área desse losango aí, o que a gente tem? A área vai ser 18 vezes 6 dividido por 2. E aí, corta aqui, né? Vai ficar 9. E 6 vezes 9, isso aqui dá 54. Tranquilo? 54 é a área do losango, que é a alternativa D aqui. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí. Questões aí um pouco trabalhosas até, né? Mas um beijozinho aí para a reta final aí que está próxima, a prova do colégio. Boa sorte a todos aí, boa prova. Qualquer coisa, vocês sabem que podem contar com o canal Integração Matemática. Peço que se inscrevam aí no canal e até a próxima resolução. Bons estudos aí para vocês. Abraços.